A paz de Jesus Cristo a toda a igreja do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus e ao seu Filho Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos começar com uma oração? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, glorioso és Tu, todo-poderoso é o Teu nome. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos abençoou até aqui, por todas as bênçãos do culto, tanto a ceia do Senhor, quanto a oferta, quanto os cânticos, quanto as pregações. Queremos Te agradecer por tudo isso, Pai. Esteja nos fazendo neste momento, Pai, fazendo o Teu porta-voz, que a Tua palavra seja pregada e que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos inspirando, nos conduzindo, nos guiando e nos abençoando. E é no nome poderoso de Cristo Jesus, Teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Versículo 5. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Nesta manhã, neste primeiro dia da semana, eu gostaria de meditar com vocês sobre os dois maiores desafios para nós, seres humanos, de um modo geral, de uma forma direta e bem sucinta, mas também com certa profundidade aqui. O meu desejo neste dia é de fato tirar a nossa miopia espiritual e fazer de uma vez por todas que nós enxerguemos aquilo que nós precisamos enxergar, deixemos de lado aquilo que precisamos abandonar e retirar tudo aquilo que nos impede de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei como é que está sendo a sua caminhada, os seus desafios, os seus percalços para você estar aqui comigo nesta manhã, adorando o Senhor. Mas eu quero, no fundo do meu coração, em nome do Verbo Criador, dos céus e da terra, em nome do Todo-Poderoso, em nome do grande eu sou, eu gostaria de te dar o meu muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por você, por todos vocês estarem aqui comigo,
como verdadeiros sobreviventes deste mundo de trevas. Os dois maiores desafios, tanto para você, quanto também para mim, para todos nós seres humanos, caídos e pecadores, o primeiro e provavelmente o mais importante desafio que nós temos aqui nesta terra é entender qual é o verdadeiro propósito de eu estar vivo, qual é o sentido primário e fundamental de eu e você e de toda a humanidade existir. Já se perguntou isso? Com certeza já. Para nós aqui neste local, ele é até um exercício muito simples de se fazer, mas eu desafio a cada um de nós a lembrar dessa trajetória que foi percorrida, tanto você quanto a mim, por estarmos aqui hoje com a plena convicção de fé, tanto do seu quanto também do meu propósito aqui nesta terra. Se nós olharmos a nossa caminhada, de nosso autoconhecimento, com certeza veremos e nós comprovaremos que não foi algo tão simples assim. Muito pelo contrário, se nós pudéssemos voltar atrás de uma forma simples, nós veríamos que de fato nossa vida foi uma vida muito complicada até nós conseguirmos chegar até aqui, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A grande maioria da humanidade, definitivamente, ela não se interessa em aprender com os erros do passado, portanto, eles vão se repetindo constantemente por toda a existência humana, em diferentes épocas. Quando nós buscamos, encontramos e compreendemos a fundo o nosso real propósito aqui nessa terra e também no porvir, nós devemos conhecer o único e verdadeiro Deus vivo, de plena santidade, sabedoria e poder, entendendo a nossa condição humana, caída e pecadora, bem como o plano de salvação individual que Deus colocou para você e para a minha vida, este plano maravilhoso que Jesus Cristo fez através do seu sacrifício na cruz do Calvário e posteriormente através da unção do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, que garante a minha e a sua salvação. Quando nós compreendemos a fundo este primeiro propósito, este primeiro desafio, esta primeira chave espiritual, ela é acionada na nossa alma e nós passamos a enxergar a espiritualidade divina de forma individual e também, como nós estamos aqui, de forma comunitária nas nossas vidas. Quando nós compreendemos profundamente, de forma cabal, de forma definitiva, de forma sólida e plena, este nosso primeiro e mais difícil desafio, nós nos credenciamos perante o Altíssimo, perante o Pai Celestial, a nós subirmos de nível ao nosso segundo e último maior desafio para nós, seres humanos errantes, que é o desafio de como eu vou conseguir adaptar a minha vida a este nobre propósito que Deus colocou para nós. O quanto eu estou disposto a abdicar e passar a ter pensamentos e atitudes positivas em prol deste propósito de vida, em prol desta nova e extraordinária forma de viver, tendo como objetivo primordial o propósito de Deus em nossa existência. Custe o que custar e doa a quem doer. E aqui eu quero retornar à passagem que nós lemos no capítulo 2 do livro de Jó, pois é bem nítido, não apenas nesse capítulo 2, mas em todo o livro de Jó, que o patriarca Jó não apenas compreendia a fundo o propósito da sua vida, como também se adaptava a este propósito. Custe o que custar, doa a quem doer. Quando tudo estava bem, quando seus filhos estavam felizes, prósperos, quando a sua casa estava abastada, quando seus bens estavam cada vez mais prósperos, quando tinha rebanhos, terras se multiplicavam, quando seu casamento era o mais feliz e próspero possível, quando em seus afazeres tudo dava certo e tudo que ele tocava virava ouro,
era reconhecido, honrado perante a sociedade em que vivia. Ainda assim, Jó não se desviava do seu propósito, mantendo a sua integridade e fidelidade a Deus e ao seu objetivo de vida. Porém, quando nós lemos no capítulo 2 e nos demais versículos sobre a vida de Jó, nós enxergamos a plena profundidade dessa poesia divina, daquilo que aconteceu em sua vida. Nós conseguimos até imaginar a dor que ele estava sentindo, bem como a profunda tristeza que ele fora martirizado. E acredito ainda que a cereja do bolo do sofrimento de Jó estão nos versículos de 8 a 10, que dizem: Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. A partir desse momento, Jó se encontrava de fato no fundo do poço de sua vida. Ele estava desolado, estava devastado. Contudo, apesar dos pesares, ainda lhe restava a sua esposa, a sua companheira de vida, que também usufruíra de todos os seus bens, de todos os teus benefícios, honrarias, prazeres, de ser esposa do homem mais honrado e poderoso da sua época, vivendo já há tempos nessa posição, pois tinha ainda 10 filhos com Jó, sendo 7 homens e 3 mulheres, e ao menos uma parte deles, se não todos, já na fase adulta, pois até já se organizavam banquetes entre eles. Mas, em outras palavras, a esposa de Jó já tinha pleno conhecimento do seu caráter, do seu proceder e também da sua integridade. E já deveria até mesmo ter absorvido e muito desta integridade de Jó, desta fidelidade que ele tanto demonstrava ao Senhor. Porém, no momento mais crítico da sua vida, no momento em que ele mais precisava de apoio, foi, na verdade, o golpe final de Satanás sobre a sua vida, usando a boca da esposa de Jó para que ele próprio amaldiçoasse o seu Deus e também tirasse a sua própria vida, retirando assim todo o propósito da sua existência naquele momento. E destaque para que, como o nosso adversário, ele é astuto, ele é ardiloso, um verdadeiro gênio do mal, porque Deus, ele havia colocado limites nas ações de Satanás, nas ações do maligno, e o proibindo de ser o autor e causador da sua morte. Porém, o mesmo ele usou a boca da esposa de Jó para incitá-lo ao suicídio. E tal situação nos concede um profundo aprendizado, um profundo conhecimento referente ao nosso segundo e grande desafio, que é o de nós nos adaptarmos à vontade do Criador e de sermos fiéis até o fim, em plena integridade e fidelidade, assim como servo do Senhor Jó. Custe o que custar, doa a quem doer, entendendo que o nosso adversário também empreenderá contra as nossas vidas, até o limite que o Pai Celestial assim estabelecer. Da mesma forma como aconteceu na vida de Jó. Satanás em si, ele não tinha poder sobre a vida ou sobre a morte de Jó. Os únicos que tinham era o próprio Deus e também o próprio Jó. Por isso ele utilizou desse baixíssimo golpe de usar a esposa de Jó a fim de amaldiçoar o nosso Deus e também a incitá-lo ao suicídio. Isso nos mostra algo de suma importância quando nós compreendemos o nosso propósito de existência e decidimos viver esse propósito, custe o que custar, e doa a quem doer. Nós devemos estar espiritualmente, emocionalmente, racionalmente, psicologicamente, fisicamente, alguns outros meios que porventura eu tenha esquecido de mencionar aqui. Nós devemos estar plenamente preparados
contra todas as investidas de Satanás, sejam elas quais forem, sendo as mais baixas possíveis, como ocorreu com Jó. Devemos, portanto, condicionar o nosso corpo, espírito e alma a estarem preparados para a guerra contra todas as hostes e potestades malignas, todos os poderes malignos que Satanás porventura venha a empreender contra a sua e contra a minha vida. Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos ao Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O destaque aqui nessa passagem é o versículo 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que nos evidencia a batalha espiritual de todos os discípulos do Senhor, desde os patriarcas até nós cristãos, nos dias atuais, que todas essas batalhas que os discípulos passam e ainda passarão no caso de nós, até a volta do Cordeiro, até o ressoar da última trombeta. Todas essas dificuldades, elas começaram desde os patriarcas até os dias atuais, sobre nós cristãos. Os inimigos de Jó não foram os seus amigos, entre aspas, ou mesmo a sua mulher, que colocou a cereja no bolo de Satanás ali. Da mesma forma, trazendo para os nossos dias atuais, o nosso inimigo não é o nosso colega de trabalho, ou um motorista no trânsito, ou talvez aquele amigo traíra que traiu a sua confiança, ou mesmo não é o nosso cônjuge em determinados momentos do nosso relacionamento. O nosso maior inimigo não se limita somente a carne e sangue, mas principalmente a poderes espirituais malignos nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa maior e mais difícil e sinistra guerra se encontra onde os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, onde os nossos ouvidos não conseguem ouvir, onde as nossas mãos não conseguem alcançar, nem mesmo tocar. A pior das guerras é aquela que nem ao menos sabemos que de fato a estamos travando, aquela que não se sabe onde, quanto ou quando seremos o alvo fácil destas investidas. A pior das guerras é aquela que não possui face de campo de batalha, aquela que surge de uma forma sorrateira, quando damos conta, a guerra já está quase perdida. Uma verdadeira prisão sem muros, onde ficamos adestrados como ovelhas
perto do matador. No caso de Jó, mesmo ele revestido com toda a armadura espiritual, mesmo com a sua fé e a sua integridade inabaláveis, mesmo apesar da perda dos seus filhos, bens, saúde, o maligno ainda tinha uma cartada final, que foi justamente em seu porto seguro aqui na terra, que fora a sua própria mulher. Em que pese a mesma estar em pleno choque com a perda dos seus filhos, bens, saúde do seu marido, o maligno se utilizou de toda a sua fragilidade para incitar o seu marido a amaldiçoar o Criador e depois a se suicidar. E aqui eu gostaria de levantar um outro ponto de reflexão na manhã de hoje. Muitas vezes, em nossas batalhas diárias, tanto contra o pecado, em nossos desafios como pais, como mães, como profissionais, como cidadãos, como cristãos e cristãs de um modo geral, muitas vezes nós nos encontramos muitíssimo sobrecarregados e até mesmo com esgotamento emocional e esgotamento espiritual. E habitualmente nós necessitamos sim de um refrigério, de um alívio, de uma válvula de escape perante todos esses desafios da nossa existência. E o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, sabe muito bem disso. E também, por isso, temos o nosso cônjuge, temos a nossa família, temos os nossos irmãos em Cristo e também amigos. O detalhe é que Satanás, ele também sabe dessas coisas. E muitas vezes ele age pela desestabilidade, pelo desarranjo de todos esses oásis que Deus nos abençoa em nossas vidas. Às vezes, o nosso local de aconchego preferido, como o nosso cônjuge, a nossa família, muitas vezes é justamente aí que o nosso adversário também vai agir. Se nós somos batizados na água e no Espírito, se nós somos selados com o Espírito Santo da verdade, nós podemos ter a certeza absoluta que o maligno não vai utilizar as nossas vidas, tampouco também não vai utilizar a nossa boca, assim como aconteceu com a esposa de Jó. Porém, ele pode utilizar de pessoas ou mesmo de outros artifícios para que o lar cristão, aos poucos, vá deixando de ser o oásis de nossas vidas, ao qual ele deveria ser. Às vezes uma crise conjugal, às vezes uma doença, às vezes uma crise financeira, vícios, problemas entre pais e filhos, más companhias na juventude, enfim, muitíssimas coisas e fatores podem ocorrer para que a nossa guerra espiritual fique cada vez mais intensa e também cada vez mais acirrada. Portanto, nós devemos dormir e até tomar banho com a nossa armadura espiritual colocada no nosso corpo e no nosso coração, pois não sabemos nem o dia e nem a hora dessas investidas de Satanás, dessas investidas que o maligno faz na vida de cada um de nós. E por mais o que está em nós seja maior do que está no mundo, nós não devemos subestimar a astúcia e a ardilosidade do nosso inimigo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Segunda Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Que diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba,
filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Acredito que todos nós conhecemos essa história e também o desfecho dela e as suas tremendas consequências, não só para o rei Davi, não só para Batseba, não só para Urias, ou mesmo para o bebê que morreu, fruto do adultério, mas para toda a nação de Israel. Duríssimas consequências por conta do tremendo erro do homem que é segundo o coração de Deus. Davi não apenas abaixou a sua guarda, como foi para a guerra sem a sua armadura espiritual. O rei preferiu o conforto do seu palácio a estar guerreando com seus soldados, como era de costume aos reis. E mal sabia ele que a maior das guerras já havia se iniciado, e não era a guerra somente contra carne e sangue, mas sim a pior das guerras, a guerra espiritual, a guerra sorrateira, aquela guerra que te pega desprevenido, aquela que te envergonha e te consome. Como apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, como será que ele teve a audácia, a ousadia de cair de uma forma tão baixa e posteriormente ainda levar uma nação a cair também e nunca mais se levantar como antes? Como será que um homem segundo o coração de Deus tropeçou de uma forma tão evidente? E trazendo para nós hoje, simplesmente não há espaço para o erro mais, pois há momentos nas nossas vidas em que de fato não há espaço para nós errarmos. É como um cirurgião, como um bombeiro, como um policial, um engenheiro, os quais eles não podem errar, porque o erro vai trazer uma consequência ainda pior e ainda maior. Se Jó tivesse aceitado a sugestão da sua esposa, ele perderia toda a sua integridade, tudo aquilo que ele conquistou durante a vida referente a Deus, referente à integridade, fé, fidelidade, cairia por terra. E por consequência a sua salvação também estaria em xeque. Se Davi ele não caísse na tentação, talvez hoje em dia nós não estaremos falando sobre Estados Unidos, China ou Rússia, mas sim sobre Israel como a maior potência mundial. E por isso nós, voltando ao início da nossa pregação, faz-se tão necessário nós compreendermos o nosso propósito aqui nesta terra, aqui nesta vida, e o quanto nós deveríamos estar dispostos a vivenciar esse propósito da vida eterna, custe o que custar, doa a quem doer. Para a gente finalizar, vamos abrir aqui em Mateus 26. Livro de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, que diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice que eu bebo, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais?
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É interessante que o lugar predileto de Jesus para se reaproximar do Pai era o Monte das Oliveiras. E fora justamente o local onde se iniciou a sua Via Crucis, a Via Crucis do Filho de Deus. Mais uma vez, o maligno agindo justamente no oásis de Jesus, para assim se iniciar o seu martírio. Talvez no local onde nós buscamos o nosso refrigério, talvez seja neste local o qual passaremos pelas mais difíceis provações. Talvez seja no ambiente em que buscamos a paz, onde há os maiores desafios para a nossa vida e para a nossa salvação, e também da salvação daquelas pessoas que nós amamos. Talvez seja um momento, talvez seja num momento tranquilo e até entediante, que a tempestade pode passar e vir para destruir a sua e a minha vida. Talvez seja no local mais tranquilo, onde irá se iniciar os nossos maiores desafios das nossas vidas. Porém, nós, que já entendemos o nosso propósito, devemos de corpo e alma viver em amor este propósito, custe o que custar, doa a quem doer, para que sejamos íntegros, como a integridade de Jó, e sejamos resilientes no nosso propósito até a nossa morte ou até a volta de Jesus. No versículo 36, diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Aqui no versículo 36 fala que Jesus estava no Getsêmani. A palavra em aramaico aqui significa prensa de azeite. Era um local específico dentro do Monte das Oliveiras, que era o local predileto de Jesus. Ou seja, bem no seu local de refrigério e de refúgio, foi iniciado o seu terror psicológico. Portanto, nós devemos estar plenamente preparados para sermos fiéis a Deus, a mantermos a nossa integridade, principalmente em momentos e situações em que talvez estejamos mais desarmados na nossa guerra espiritual, talvez na nossa casa, talvez em momentos de tranquilidade, talvez em momentos em que o nosso coração está mais com a guarda mais baixa. Então, que nós possamos sempre buscar estarmos diante do Senhor com o coração verdadeiro, para que consigamos estarmos íntegros em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Deus querido, Pai bondoso, glorioso és Tu e todo-poderoso é o Teu nome. Nos ajuda, Pai, a sermos íntegros, a sermos fiéis, a sermos úteis e frutíferos em todos os momentos de nossas vidas. Nos faça estarmos preparados em todos os momentos, principalmente nos momentos em que estivermos com a guarda baixa, principalmente em momentos em que estivermos com a nossa armadura tirada do nosso corpo, tirada do nosso coração. Nos ajude a estarmos a todo momento com a nossa armadura espiritual. Nos ajude a estarmos firmes e fiéis no Senhor, para que em momentos difíceis, em momentos em que o nosso adversário vier empreender contra nós, nós estejamos com a nossa armadura plenamente vestida e consigamos tomar decisões corretas a todo momento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos do mal, aceita esse culto feito com carinho e amor ao Senhor. E no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é o nosso maior exemplo de resiliência e nosso maior exemplo de vida, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Esqueci de falar nos avisos que domingo nós teremos o almoço organizacional, né? Tá bom? Vamos se preparar para domingo.